O ano é 480 a.C. O Sol nasce sobre o mar Egeu e ilumina o maior império que o mundo já conheceu, o Império Persa. De suas planícies infinitas marcham exércitos tão vastos que o chão treme sob seus passos. Homens do Egito, da Babilônia, da Fenícia, da Média, todos reunidos sob o comando de um só nome: Xerxes, o Rei dos Reis. Do outro lado, ao sul da Hélade, um punhado de cidades livres se prepara para resistir. Não há ouro, nem muralhas, nem um rei absoluto que as una. Apenas o orgulho grego e o espírito de liberdade. No coração desse ideal está uma cidade feita de ferro e disciplina, Esparta, e dela marcham 300 guerreiros, guiados por um rei que acreditava que morrer em combate era a forma mais pura de viver. Leônidas. Por décadas, o Oriente e o Ocidente se observavam através do mar Egeu. O Império Persa, senhor da Ásia, via nas cidades gregas da Jônia um território rebelde e insolente. Essas colônias gregas haviam se revoltado, e a Atenas democrática ousou apoiá-las. A resposta de Dário, pai de Xerxes, foi rápida e brutal. Em 490 a.C., os persas desembarcaram na planície de Maratona. Mas ali, contra todas as probabilidades, foram derrotados por camponeses e artesãos atenienses. A humilhação queimou como fogo na alma persa. Xerxes, ao herdar o trono, jurou vingança. Por uma década ele reuniu recursos e exércitos, construiu pontes sobre o Helesponto, cavou canais na Macedônia e reuniu uma força lendária. Cronistas antigos falam de 2 milhões de homens. Talvez exagero, mas o suficiente para parecer infinito diante das pequenas cidades gregas. O objetivo era simples: apagar a Grécia do mapa. E quando suas tropas atravessaram o mar, o mundo helênico percebeu que enfrentava não apenas um exército, mas um oceano de homens. Enquanto as polis gregas discutiam, Esparta agiu. Leônidas sabia que o terreno seria a chave. Não havia como enfrentar o inimigo em campo aberto. Era preciso estrangular o gigante em um ponto estreito. Esse ponto existia: um desfiladeiro chamado Termópilas, as Portas Quentes, nomeado por suas fontes termais e paredes de pedra que se erguiam como muralhas naturais. Ali, uma passagem de poucas dezenas de metros separava o mar da montanha. Ali, a superioridade numérica persa significava nada, mas o calendário era cruel. Em Esparta, celebrava-se o Festival de Carneia, durante o qual a lei proibia campanhas militares. Mesmo assim, Leônidas partiu, não como general, mas como sacrifício. Levou consigo 300 hoplitas, todos pais de filhos vivos, uma escolha deliberada, pois Esparta sabia que eles não voltariam. A eles se uniram aliados de outras cidades, cerca de 7.000 homens em total. Enquanto marchavam, os ventos do norte traziam o rumor do exército de Xerxes, uma sombra viva que cobria a terra. Mas entre os gregos, o medo cedia lugar à determinação. Nas Termópilas, Leônidas ergueu seu estandarte e ordenou fortificações. Atrás deles, o mar. Diante deles, a eternidade. O primeiro contato veio como o rugido de uma tempestade. Os persas avançaram em massa, confiantes de que esmagariam a resistência em instantes. Mas ao entrarem na garganta estreita, encontraram o inferno. Os hoplitas espartanos, armados com lanças longas e escudos de bronze, formaram uma parede viva, a falange. Cada homem era o escudo do outro, cada passo uma morte calculada. As flechas persas caíam como chuva, mas os escudos as detinham. Quando os imortais, a elite de Xerxes, tentaram romper a linha, foram repelidos com ferocidade. Durante 2 dias, o chão das Termópilas tornou-se um campo de ossos e sangue. Os persas avançavam em ondas, e cada onda morria. Leônidas lutava na linha de frente, ombro a ombro com seus soldados, o corpo coberto de poeira e suor, o olhar fixo. Xerxes, em sua tenda dourada, assistia incrédulo. Como podia um punhado de homens deter o império mais poderoso do mundo? Mas o destino é sempre escrito por mãos humanas. Um traidor grego, Efialtes, revelou aos persas uma trilha secreta pelas montanhas que contornava o desfiladeiro. Na aurora do terceiro dia, os espiões espartanos viram tochas na encosta. O inimigo vinha por trás.
Leônidas compreendeu. O cerco estava feito. Mandou embora os aliados gregos e ficou com seus 300, além de alguns tespianos e tebano leais. Sabia que aquele seria o fim. Mas em Esparta, a morte em combate era glória, a rendição, vergonha. E então, os 300 escolheram morrer de pé. Quando o sol nasceu pela última vez sobre as Termópilas, o mar brilhava como aço. Os espartanos avançaram uma última vez, lanças quebradas, escudos rachados, gritos ecoando entre as rochas. Lutaram com as mãos, com os dentes, com tudo o que restava. Leônidas caiu cercado, mas seus homens formaram um círculo ao redor do corpo do rei. A batalha terminou não com a vitória, mas com o silêncio. As Termópilas foram tomadas, mas o espírito grego permaneceu invicto. Xerxes, diante dos cadáveres, mandou empalar o corpo de Leônidas. Mas mesmo morto, o rei olhava para ele com desafio. Dias depois, o exército persa marcharia sobre Atenas e incendiaria a cidade. Mas a chama da resistência já havia sido acesa. As Termópilas tornaram-se símbolo, o eco da liberdade que ecoou até as praias de Salamina e Plateia, onde os gregos finalmente derrotaram o império invasor. Séculos se passaram, mas o nome Esparta nunca deixou de significar coragem. Aqueles 300 homens provaram que o poder não se mede em números, mas em propósito. Eles não morreram apenas por uma cidade, mas por uma ideia, a de que existem coisas que valem mais que a própria vida: honra, dever e liberdade. Hoje, as Termópilas são apenas pedras silenciosas sob o vento. Mas se você escutar com atenção, ainda pode ouvir o som de lanças batendo contra escudos. São os ecos dos 300, sussurrando entre as montanhas, que o corpo pode morrer, mas o espírito de resistência jamais se curva. Essa foi a Batalha das Termópilas, o dia em que um punhado de homens enfrentou o impossível e tornou-se eterno. Curtiu a batalha? Então deixa o like, se inscreve no Chronobattle e compartilha para espalhar a lenda Chronobattle, onde o tempo sangra e a história se ergue entre cinzas e glória.